A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar das verdades poderosas dessa palavra de Deus, a Bíblia. Nós iremos compartilhar hoje sobre o livro de Miqueias, também o livro de Naum. Vai ser, de fato, uma grande bênção. Com certeza você vai ser muito edificado. Não é por acaso que você está aqui hoje. Com certeza Deus te trouxe aqui para ouvir esses princípios espirituais tão poderosos da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor fala conosco. Por isso nós nos voltamos, abrimos a nossa mente, nosso coração, para recebermos da Tua palavra edificação em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá para o livro de Miqueias. Como tem sido edificante poder compartilhar essas verdades da palavra de Deus. E nós estamos concluindo, essa semana nós vamos concluir todos os profetas menores. Vamos finalizar o Velho Testamento. E dia 1º, na segunda-feira, começamos o Novo Testamento. E vamos até dezembro, quando vamos concluir com o livro de Apocalipse. Então, vão ser dias tremendos ainda, que estão por vir ainda esse ano. Nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Que bom que você está aqui. Espero que você seja muito abençoado, edificado, inspirado pelo Senhor. E você também compartilhe com outros, para que outros também recebam aquilo que você tem recebido aqui nesses dias. Bom, Miqueias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastista, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, sobre a Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Então, mais uma vez, nós vemos o profeta, aqui nesse caso Miqueias, condenando, trazendo uma palavra de julgamento à nação de Israel. Essa carta, ou na verdade esse livro foi escrito por volta de 730 a.C. Ainda Israel não havia sido levado cativo pelos assírios, ok? Mas aqui nesse livro já se profetiza acerca da vinda da Síria contra Israel. Isso acontece anos depois, ali poucos anos depois, em 722 a.C., quando a Síria vem contra Israel e a nação de Israel é derrotada ali. Mas também nesse livro de Miqueias também fala a respeito da vinda de Jesus. Assim como o livro de Isaías trata de assuntos acerca de Jesus, é um livro messiânico, nós falamos sobre o livro aqui de Isaías, mas também Miqueias também nos mostra isso. E Miqueias 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, mais um livro profético que aponta e mostra da onde Jesus viria. Ele viria de Belém. Belém é casa do pão, significa, não é? Então, com certeza, o Senhor é o nosso alimento. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é nos alimentando espiritualmente. Não é só simplesmente aprender sobre a Bíblia, mas é receber alimento espiritual. O que você está fazendo aqui é esse receber da parte de Deus, alimento que te sustenta, que te inspira, que te dá fé
com certeza, para as coisas que Deus tem para fazer na sua vida, né? Mas o que eu gostaria de deixar nesse livro para você como ensinamento é que Deus é um Deus misericordioso. E esse livro mostra, como outros também mostram, mas esse aqui traz uma ênfase ainda maior na misericórdia de Deus. Você vê que todos esses profetas menores têm uma palavra de julgamento contra Israel, contra Judá, né? A não ser o livro de Naum, que não tem nenhuma palavra de julgamento, mas os demais têm. Mas sempre mostra um Deus também que vem para ter misericórdia. E é esse Deus que nós nos apegamos. Miqueias 7, versículo 18, um texto precioso da palavra de Deus que eu quero ler com você. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Há uma graça de Deus. Deus tem prazer em manifestar graça. Por isso, todas as vezes que você crê no perdão, crê que já foi perdoado, crê que Deus já levou ali, por meio de Cristo, os nossos pecados, nós alcançamos favor, nós alcançamos misericórdia, nós já somos completamente perdoados. Aleluia! Você pode escrever isso aí, eu já sou perdoado. Isso agrada o coração de Deus quando você crê que você já foi perdoado. Então veja, Deus tem prazer na misericórdia. Não é? Eu até vou escrever aqui também, eu sou perdoado. Aleluia, eu sou perdoado, fui perdoado pelo Senhor. Meus pecados foram encravados naquela cruz e fui completamente perdoado pelo Senhor. Então Deus, esse Deus misericordioso, né, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, olha o pecado sendo lançado fora das nossas vidas. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre aquilo pela qual ele profetizou, que ele proclamou, que ele disse. Então, nossos pecados foram levados. E aí eu quero lembrar você de um texto que nós já compartilhamos aqui algum tempo atrás, quando nós falamos de Lamentações, e lá está lá no capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero trazer a memória, eu quero trazer a minha mente, eu quero sempre me lembrar de algo. Olha só, o que o profeta estava escrevendo, o profeta Jeremias estava escrevendo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele continua, no próximo versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você se levantou mais um dia, a misericórdia do Senhor foi renovada. A graça de Deus veio sobre a sua vida. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Né? Hoje eu estava dando graças a Deus, né? mais cedo, e eu dei graças pelo ar que eu respiro. Né? E depois me deu uma curiosidade para saber quantas vezes a gente respira por dia. Eu fiz uma simples pesquisa ali no Google e eu vi que nós respiramos em média de 20 mil a 25 mil vezes por dia. Uau! Quantas vezes nós já respiramos aqui nesse tempo, né? Que nós estamos aqui nessa ministração. Então, já várias vezes, sem percebermos, com certeza, mas nós respiramos. Deus nos deu o ar para respirar. E eu fiz as contas, né? Pela minha idade, eu já respirei por volta de 300 milhões de vezes. Uau! É muita respiração, não é verdade?
Então isso é como realmente Deus é um Deus gracioso, né? Cada ar que respiramos é a graça de Deus concedida a nós, com certeza, de vivermos um pouco mais nessa terra, de estarmos perto das pessoas que nós amamos, de podermos, de alguma forma, contribuir com o reino de Deus. Isso tudo é graça de Deus. Isso é porque, de fato, Deus nos amou e Ele é um Deus misericordioso, né? E aqui, então, diz que a misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ou seja, Deus, Ele é um Deus misericordioso e é um Deus fiel. Isso é a graça e o favor de Deus. Então nós temos que trazer à memória o quê? Que Deus é um Deus misericordioso. Traga sempre a memória de um Deus que é um Deus gracioso para conosco. E é interessante que Jesus veio e então ele estabelece a ceia. E ao estabelecer a ceia, ele também fala, olha, faça isso em memória de mim. Não foi o que o Senhor Jesus nos ensinou? Faça a ceia em memória de mim. Ou seja, lembre sempre do que eu fiz na cruz por vocês. Então nós estamos aqui para sempre lembrarmos de um Deus que é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso. Quer dizer, você tem um Deus que é cheio de graça e misericórdia sobre a sua vida, né? Aí nós vemos até lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, para sermos como esse Deus, sermos também misericordiosos, né? A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando você planta uma semente de misericórdia, você também vai ser alcançado com a misericórdia, né? Então, e claro, nós precisamos dessa misericórdia de Deus, porque senão nós vamos ser consumidos, não é? Mas a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas, e uma vez que nós recebemos tanta misericórdia, o que Deus espera também de nós é que sejamos misericordiosos para com aqueles que estão ao nosso redor. Seja misericordioso com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, seus irmãos da igreja. Seja misericordioso, plante misericórdia e com certeza você vai colher misericórdia em nome do Senhor Jesus. Então, esse livro de Miqueias vem para nos mostrar isso. Mostrar um Deus que é misericordioso e que quer, com certeza, nos levar a sermos tal qual Ele é. E, com certeza, nosso olhar deve ser sempre de misericórdia com aquelas pessoas. Às vezes nós tendemos a sermos duros com aquilo que nós talvez sabemos fazer, mas não somos misericordiosos com aqueles que às vezes ainda não conseguem fazer. Ou não conseguem dar uma resposta que nós já damos. Então nós temos que aprender a sermos misericordiosos, porque isso honra a Deus, glorifica o nome do Senhor, e é isso que Deus é para conosco. A misericórdia de Deus disponível para nós em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o livro de Miqueias. Mas hoje também eu gostaria de compartilhar sobre o livro de Naum. E lá em Naum, capítulo 1, vou ler apenas alguns versículos desse livro. Versículo 1 em diante diz assim: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucozita. Então você vai ver que Naum profetiza contra Nínive. Nínive era uma cidade da Síria, foi capital também, uma das capitais da Síria, ok? E nós sabemos que a Síria foi responsável por invadir ali Israel e levar, na verdade Israel acabou se misturando, o Reino do Norte acabou se misturando com os povos, né, de outras nações, inclusive com a Síria, né? E depois, mais tarde, a Síria vem contra Judá, o Reino do Sul, porém vemos uma vitória tremenda da parte de Deus contra o rei Senaqueribe, que nós também já compartilhamos por aqui. Então, veja, essa é a história aqui de Naum, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os teus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.
Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do favor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então, essa profecia aconteceu, e na verdade esse livro foi escrito por volta de 710 antes de Cristo. E na verdade, assim como o nome de Naum significa consolação, essa mensagem foi de consolo para Judá. Naum, como eu disse, é o único livro dos profetas menores que não traz nenhum julgamento contra Israel ou Judá, mas é um consolo, dizendo que esses que invadiram Israel, esses que estão vindo contra Judá, irão ser destruídos, irão ser derrotados, e nesse caso, essa cidade vai ser inundada. Então, veja, Deus é um Deus que ele derrota, destrói os seus inimigos. Então, uma vez que Israel era a nação escolhida por Deus, agora, uma vez que outras nações se levantam contra Israel, agora se tornam também inimigas de Deus. Por isso nós temos que crer sempre que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que crer que tem um Deus que luta as nossas batalhas, que luta as nossas guerras. Nós não estamos sozinhos. Tem um Deus Emanuel, Deus conosco. Né? E aquele que se ousa se levantar contra nós, está se levantando, na verdade, contra Deus. E se estão levantando contra Deus, então eles vão ser destruídos. Porque não há ninguém que possa ficar de pé diante da presença de Deus, diante de um Deus que também ele é vingador, como a Bíblia nos mostra aqui. Então é um Deus justo. E nesses textos que nós lemos, nós vemos então algumas características desse Deus. Primeiro, nós vemos no versículo 2 que ele é um Deus justo. Ele é um Deus que faz justiça. Quando nações se levantam contra os povos dele, ele então opera com justiça. Deus é justo. Inclusive, a sua ira está reservada, né, para o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, que vai ser ali na grande tribulação, que virá sobre a terra como nunca se houve, né, e nem jamais haverá. Veja, isso é o que vai acontecer. Então, não tem nada que foge das mãos do Senhor. Aqueles que levantam contra os escolhidos de Deus vão ter um problema ali na frente, com certeza, porque mexeram com quem não deveriam mexer. Uau! Mas também, nos versículos 3, nós vemos que Deus é um Deus tardio em irar. Ele é um Deus longânimo, então ele espera. Ele espera que as coisas mudem. Ele espera que as coisas aconteçam. Então Deus é um Deus longânimo, de longo ânimo. Ok? E que também é um fruto do Espírito. Né? Nós precisamos também ser longânimos, ter um longo ânimo. Né? Longanimidade, não é um dos frutos do Espírito que nós temos. Então Deus é um Deus longânimo. Né? Por isso que às vezes Deus não faz as coisas talvez de uma maneira tão rápida, porque ele espera mudança, ele espera transformação, ele espera arrependimento, ele espera mudança, porque Deus é um Deus de longo ânimo, mas também é um Deus todo-poderoso. Aqui também nos mostra, a partir do verso 3, que até os montes eles tremem diante da mão poderosa de Deus, diante da presença de Deus. Então veja, os montes se derretem. Tamanha a força de Deus. Deus é todo poderoso. Por isso que nós precisamos crer. Por isso que não há limites para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então não se preocupe, porque se Deus está com você, então não se preocupe. Deus irá mover. Deus irá fazer. Deus irá operar. Há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder de Deus que é liberado através
das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para romper cadeias, para coisas tremendas acontecerem. Mas também lemos aqui no versículo 7 que Deus é bom, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então Deus é bom, sabe, no meio da angústia, volte para esse Deus que é bom. Deus é bom para com você, Deus é bom para com sua família, Deus é bom para com seus filhos, Deus é bom para com seus irmãos, Deus é bom para com você. Creia nisso, Ele é a sua fortaleza. Ele é aquele Deus que está com você em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações. O Senhor é por você, o Senhor é com você. O Senhor, de fato, se move quando você se volta para Ele, e Ele é bom. E por fim nós temos também que é um Deus santo. É um Deus que separa aqueles que são seus. Então hoje nós fomos separados por Deus. Hoje nós somos santos não porque somos perfeitos, mas simplesmente porque Ele nos alcançou por sua graça. E agora nós somos dele. Nós somos separados. Nós somos, de fato, separados para Ele, para a glória de Deus. Isso é a graça de Deus. Então hoje nós somos santos, porque o Senhor nos fez santo. Aleluia. Santo significa separado. Então nós somos separados para Deus e para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí então nós vemos que de fato o julgamento e a condenação veio sobre a nação da Síria e também dessa cidade de Nínive, que ficou perdida por aí por séculos e foi encontrada por volta de 1800 e alguma coisa, depois de milhares de anos. Mas a gente vê que, de fato, Deus fez aquilo que Ele disse na sua palavra. Esse é o nosso Deus. É um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de misericórdia. Hoje nós compartilhamos sobre esse Deus que é misericordioso, que essa misericórdia se renova a cada manhã, né? Isso é o que o profeta Miqueias nos deixou de ensinamento. Também nós vemos aqui a bondade de Deus nesse livro também de Naum, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bênção, que alegria poder compartilhar com você essas verdades da palavra de Deus. Quero orar por você. Senhor, obrigado por esses meus amados irmãos que hoje estão ouvindo a tua palavra. Que eles sejam inspirados, edificados, marcados, cheios do Espírito Santo. E que eles possam conhecer esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é bondoso, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo. Senhor, que os olhos dos meus irmãos sejam sempre abertos para as verdades da tua palavra, para que eles sejam inspirados, edificados, marcados, alimentados espiritualmente. Pai, eu quero declarar que a palavra viva do Senhor é liberada no coração dos meus irmãos e que eles possam, de fato, desfrutar desse Deus que é cheio de graça para com as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que bênção poder compartilhar com vocês essas verdades da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui nesses dias. Passe para outros, transmita a outros essas verdades da palavra de Deus. Não só apenas compartilhando aqui, mas também sendo você um canal de bênção para a vida de outros. Você mesmo deve abrir a sua boca e dizer acerca desse Deus gracioso, Deus misericordioso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E glória a Deus por você, pela sua família. Obrigado aqui pelas mensagens que eu recebi aqui. Amém. Glória a Deus, eu recebo, viu, Maria de Lourdes, as palavras de bênção sobre a minha família. Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, pelo meu ministério, aquilo que Deus tem para nós, tá bom? No nosso tempo, em nome do Senhor Jesus. E, claro, como eu tenho feito e pedido, não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.